instigação ao suicídio. Falta mais um. Qual é? Todo mundo esqueceu? Aborto. Esses são os crimes contra a vida que nós temos no Código Penal. E, obviamente, esses crimes contra a vida, eles são de competência originária do Tribunal do Júri. Então, quem vai julgar os crimes contra a vida é o juiz, juntamente com os jurados, né? Dentro de um procedimento especial do Tribunal do Júri. Portanto, essas pessoas que vierem a praticar essas condutas delitivas serão julgadas pelo jurado, pelas pessoas do povo, que no caso são 7 pessoas, vão condenar ou vão absolver essa pessoa que vier a praticar um crime contra a vida. Eu também tenho uma outra informação. É possível que no Tribunal do Júri sejam julgados crimes que não sejam necessariamente contra a vida, desde que tenha sido praticado um crime com ele conexo. Por exemplo, quem lembra daquele fato muito falado aqui, inclusive na mídia, do maníaco do parque? Todo mundo lembra. O que ele fazia? Ele estuprava as vítimas e depois ele fazia o quê? Matava. Veja, ele tinha 2 dolos diferentes, ele tinha 2 intenções diferentes: o dolo de estuprar e o dolo de matar. Veja que o crime de homicídio é conexo com o crime de estupro. Toda vez que eu tiver um crime contra a vida conexo com outro que não seja, o crime contra a vida avoca, chama, puxa o crime que não é contra a vida. Por isso que na época o maníaco do parque foi julgado pelo povo, porque é possível que um crime que necessariamente não seja contra a vida, desde que haja conexão com o que o seja, leve esse crime para ser julgado pelo povo. Outra coisa importante: não é legal você imaginar que só porque tem morte é porque o crime vai ser julgado no Tribunal do Júri. Se você começar a pensar dessa forma, você vai errar a questão de prova. Eu vou aqui mostrar 2 exemplos para vocês entenderem que mesmo havendo morte, não é de competência do Tribunal do Júri. Quem já ouviu falar no latrocínio? Todo mundo. O que é latrocínio? Todo mundo sabe. Roubo seguido de morte. Não é verdade? Só que você tem que verificar que nós estamos estudando a teoria finalística de Hans Elser. É isso que nós adotamos. E a gente precisa entender que nós não adotamos a responsabilidade penal objetiva. Nós adotamos a responsabilidade penal subjetiva, ou seja, nós precisamos procurar saber qual é a verdadeira intenção do sujeito e se ele tem conhecimento daquela situação para que ele possa ser responsabilizado. Exemplo: o sujeito que pratica o latrocínio, ele na verdade ele não quer matar, ele quer roubar. Só que em decorrência do roubo, a reação é a morte. Portanto, eu tenho um roubo seguido de morte. O bem jurídico protegido no caso de comento não é a vida. O bem jurídico protegido no caso de comento é o patrimônio. Por isso que está previsto o latrocínio no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Exatamente porque não é um crime contra a vida, é um crime patrimonial. Ok? Um segundo exemplo: lesão corporal seguida de morte. A lesão corporal, o sujeito ele tem intenção, na verdade, não é de matar, é de lesão corporal, é de lesionar, é de causar uma situação que venha a ferir a integridade física ou psíquica de alguém. Imagine que o sujeito ele deu um empurrão em você, porque quer lesionar, você desequilibra, bate a cabeça em um local próximo de terra, de pedra e morre. Veja, em decorrência da conduta anterior que foi dolosa, você teve a morte. Mas a morte ela não foi desejada. A morte ela foi culposa, portanto eu tenho aqui uma previsão, como diz a doutrina, de um crime conhecido como um crime pré-doloso, que é o chamado dolo no antecedente e a culpa no consequente. Então eu tenho um dolo de lesão
eu apenas causei uma lesão e em decorrência adveio o resultado não desejado. Veja, tanto no latrocínio quanto no crime de lesão corporal seguida de morte, eu tenho morte. Mas nem por isso eu posso dizer que são crimes de competência do tribunal do júri. São crimes de competência da justiça comum. Ok? Então, fique esperto a isso. Outra coisa muito importante. Todas as vezes que nós falarmos em um crime, independente de ser um crime contra a vida ou não, a gente tem que verificar qual é o bem jurídico protegido nesse crime. Porque você estudou em Direito Penal 1, que o Direito Penal ele veio com a finalidade de proteger a sociedade, de evitar que existissem crimes, evitar que existissem situações de desarmonia entre a sociedade, porque o Direito Penal ele busca a harmonia, tanto é que ele é a última razão, tanto é que ele é a última raça. Enquanto os outros ramos do ordenamento jurídico não conseguiram resolver o problema, entra ele e vai resolver. Porque se você tem, uma multa para poder pagar, você não vai na esfera penal, não. Você vai na esfera administrativa tentar tirar aquela multa. Agora, se você bota o carro seu e alguém tira o seu rádio do carro, você vai registrar uma ocorrência. Então, eu tenho um ramo jurídico específico para o direito penal, porque eu estou falando aqui de bens jurídicos que de alguma forma ou foram lesionados ou ficaram na iminência de sofrer uma lesão. É por isso que eu tenho um crime de perigo. Então, você tem que ficar esperto a isso. Outra coisa, nós estamos estudando agora o crime de homicídio, e o crime de homicídio, o bem jurídico tutelado é a vida. E a pergunta: a vida é um direito absoluto? A vida é um direito absoluto? Sim ou não? Ou eu posso dizer que a vida é um direito que é possível relativizar? A vida, ainda que seja vida, um bem indisponível, ela é algo que eu posso relativizar. E eu vou provar, porque aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra. A Constituição Federal, ela diz assim: em caso de guerra declarada, é possível que haja o quê? Pena de morte. Então eu não posso dizer que a vida é um direito absoluto, é um direito relativo. Eu tenho uma previsão no Código Penal, no artigo 128, quando tratamos do crime de aborto, que diz assim: se a vítima ela for estuprada e engravidar, o médico pode realizar o aborto dela. Veja, se ele retira um ser que está dentro do útero materno, ele está tirando o quê? Ceifando a vida de alguém. Mas ele está fazendo porque a lei assim prevê e permite que ele assim o faça. Eu estou novamente relativizando um direito que é a vida. Vocês concordam comigo? Então eu não posso dizer que a vida é um direito absoluto. A vida é um direito relativo. E aí a questão: quando você começa a estudar o crime em espécie, você tem que definir quem são os sujeitos. O sujeito ativo, o sujeito passivo. Quem é o sujeito ativo? Qualquer pessoa pode matar. Quem é o sujeito passivo? A vítima. Existem doutrinadores que dizem que não só a vítima é o sujeito passivo, mas o próprio Estado. Porque como eu tenho aqui uma ação pública incondicionada, onde a titularidade exclusiva para denunciar o sujeito que matou é do Ministério Público, a coletividade toda sofre com essa situação. Então eu poderia dizer que não só a vítima que é o sujeito passivo, mas a coletividade, o próprio Estado também seria a vítima do crime. Só que eu posso dizer que seria a vítima, e aí o sujeito passivo, conhecido como um sujeito passivo indireto, como um sujeito passivo mediato, porque o sujeito passivo imediato, porque o sujeito passivo direto é você que morreu. Eu não sei se vocês, quando começaram a estudar direito penal, o professor de vocês falou assim com vocês: olha, no direito penal, todo crime tem um resultado jurídico, mas nem todo crime tem um resultado naturalístico. Se não falou, eu vou fazer questão de falar.
você dispara a arma contra João. João não morre. Não morreu porque o cara é tão ruim que não morre. Ficou entre a vida e a morte. Você vai ter que ser responsabilizado? Sim. Mas é pelo homicídio consumado? Não. É pelo homicídio tentado. Mas qual seria o resultado naturalístico do crime de homicídio? O natural é o quê? A morte. Mas eu não tive morte. Mesmo assim eu respondo criminalmente. Todo crime tem um resultado jurídico. Por isso que eu respondo. Mas nem todo crime tem um resultado naturalístico. Eu não tive morte e mesmo assim respondo. Ok? Ok? Vem aqui comigo. Como é que eu posso provar a existência de uma vida? Através, professora, das atividades circulatórias, através da respiração, através do cérebro que continua a funcionar normalmente. É porque está havendo vida. Tanto é verdade que no Brasil, eutanásia é crime. Imagine que tem alguém que está sobrevivendo por conta dos aparelhos que estão ligados até ele. E essa pessoa sofre anos a fio. Um dia ela chega para você e diz assim: eu não quero mais viver. Eu não aguento mais essa vida. Por favor, desliga os meus aparelhos. Aí você vai, por piedade, por misericórdia, e tira e desliga os aparelhos e a pessoa falece com morte cerebral. Óbvio. Professora, mas eu fiz porque eu tive pena, porque eu fui piedoso, porque eu tive misericórdia. E daí? O Brasil não admite a eutanásia. E você vai ser punido. Professora, mas a pessoa consentiu. E daí? O consentimento do ofendido, ele só será válido se o bem for um bem disponível. Mas não só isso. Se também o agente que consente for capaz de consentir, e se aquilo que você vier a praticar for de forma imediata ou anterior ao ato pedido por aquele que seria vítima. Exemplo, o consentimento do ofendido ele pode ser validado. No caso do crime de homicídio, não. Porque eu esbarro no primeiro requisito. O bem tem que ser o quê? Disponível. E vida, o bem não é o quê? Disponível. Então eu não posso falar em consentimento válido. E só para lembrar, consentimento de ofendido ou do ofendido é causa supralegal de exclusão de ilicitude. Se não há ilicitude, não há crime, porque o crime, pelo conceito analítico, só é crime se o fato for típico, ilícito e culpável. Se eu não tenho ilicitude, eu não preciso nem estudar a culpabilidade, eu já esbarro no primeiro elemento, no segundo elemento, eu não preciso nem estudar. Não há crime. Pois se o cara agiu amparado por qualquer dessas circunstâncias de ilicitude, como legítima defesa, estado de necessidade, porque se o cara agiu por uma causa supralegal, por ilicitude, como por exemplo o consentimento do ofendido, como é que eu vou dizer que é crime? Só que para o consentimento ser válido, eu disse para você que tem que ter 3 requisitos. E os requisitos são cumulativos. Primeiro requisito, bem jurídico disponível. Segundo requisito, o agente que consente que você realizar aquela conduta tem que ser capaz de consentir. E a sua conduta tem que ser uma conduta que tenha sido consentido anteriormente pelaquele que consentiu ou de forma imediata. Você consente e eu realizo imediatamente. Professora, me dê um exemplo prático do consentimento válido agora. Imagine que ego me chame, para eu montar uma sociedade com ele. Eu, constrangida com aquela situação, com vergonha de dizer para ele que eu não queria montar sociedade com ele, eu digo que eu vou pensar. E ele todo empolgado para montar a sociedade comigo. Um determinado dia, ele conversando com... Como é seu nome? Zenon. Ele conversando com Zenon, ele diz
você a respeito da sociedade. Ou você puxa uma conversa com ela para ela poder conversar sobre isso com você. Você vai fazer o seguinte. Eu estou demorizando, viu? Você vai chegar para ela e vai dizer que eu sou o maior 71. Que eu dou golpe nessas regiões circunvizinhas aqui todo. Que eu sou o maior caloteiro. Que quem mexe comigo se dá mal. Aí ela vai ficar o quê? Esperta, não vai querer mesmo montar sociedade comigo. Aí eu vou falar assim, rapaz, é mesmo? Você quer que eu faça isso? Aí fala, pode fazer. Estou mandando. Eu estou dizendo, é de mim que você está falando, pode falar. Aí um dia eu estou aqui na sala, Zenon puxa assunto, eu começo a falar, chamei Egon para poder fazer uma sociedade comigo. Estou assim, super empolgada. Vai ser muito legal, a gente vai ganhar dinheiro. Aí Zenon fala assim, Egon, o líder? Rapaz, você tá doida, professora? Ô, professora, vou te falar uma coisa aqui. O cara não vale nada. O cara é mal 71. Sai fora. Golpe a quem conquista é pouco. Nessas regiões todas aí, ele já passou a perna um monte de gente. Cheque sem fundo da Floreira. Cheque sem fundo. Oh, meu Deus do céu, a coisa mais tranquila para ele. Tenho certeza que se você montar, você vai se arrepender. Aí eu arregalo o olho, né? Rapaz, foi bom conversar com você. Gente, imagine se eu invisto dinheiro e esse cara me faz isso. Tô fora. Quero não. Eu lhe pergunto. Se caso o Egon não tivesse falado nada disso para Zenon, e quando eu fosse conversar com Zenon falasse tudo aquilo a respeito de Egon, sabendo que aquilo era falso, mas mesmo assim fala comigo que ele é tudo aquilo, eu lhe pergunto, você teria praticado um crime, Zenon? Sim ou não? Que crime seria esse? De calúnia, não é? De difamação, porque, queira ou não, Zenon, quando falou tudo aquilo a respeito dele, de Egon, ele feriu a honra de Egon. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que no meu exemplo, Egon consentiu. É um consentimento do eventual ofendido. Concorda comigo? E eu posso te dizer tranquilamente que a doutrina diz que quando o bem jurídico tutelado é a honra, que é o que nós estamos falando aqui agora em relação ao crime que ele praticou, a honra, ela é disponível. Portanto, você consentiu, você não é doido, você é capaz. O seu ato de consentimento foi anterior e imediato à conduta de quem? De Zenon. E o bem jurídico é o quê? Disponível. Se o bem jurídico é disponível, se o Egon é capaz de consentir, e se o ato praticado por Zenon foi imediato ao comportamento de Egon, que consentiu a ele que fizesse, eu estou dentro dos 3 requisitos válidos. Portanto, você, meu amigo, não responde por nada. Sabe por quê? Porque o consentimento de Egon validou o seu comportamento, excluindo a sua ilicitude. Se excluiu a sua ilicitude, não há que se falar em crime. Isso não acontece nos crimes contra a vida. Porque eu já esbarro no primeiro requisito. E o primeiro requisito é que o bem jurídico, no caso, é o quê? Indisponível. Eu não preciso nem estudar o resto dos requisitos. Porque os requisitos, eles são cumulativos. Ficou bem claro? Voltando aqui para o quadro. Olha, eu falei com você que há uma exclusão da ilicitude pelo consentimento do ofendido, porque é uma causa supralegal. Mas também eu disse para você que a vida, ela se prova por várias formas. E eu gostaria aqui de colocar um adendo à minha aula, porque sempre quando você estuda um livro, trabalhando com esses crimes, lá ele fala de um negócio de se provar a vida, por exemplo, de bebês que nascem e morrem pelo negócio chamado docimasia de Galeno, ou docimásia de Galeno. Tem algum médico aqui na sala? Não, né? Sempre tem um médico em sala, né? Mas assim, a docimásia ou docimasia
bacia de galeno. Significa o seguinte: o bebezinho que nasce e morre logo após o nascimento, como é que você sabe que ele nasceu com vida? Como é que você sabe se ele respirou? Porque ele é tão pequenininho, você não sabe muitas vezes se ele respirou. Porque se ele respirou, ele nasceu com vida. Mas, para você ter certeza, a medicina entende que se você colocar o pulmãozinho do bebê numa bacia com água, por exemplo, e esse pulmãozinho, ele flutuar, é porque o neném, ele respirou. Então, houve o quê? Vida. Se esse pulmãozinho colocado na bacia não flutuar, é porque o nenenzinho já nasceu morto. Ok? Sabe por que eu estou fazendo questão de falar sobre isso? Para te dizer o seguinte: imagine que agora eu queira matar alguém. Queira matar você. Júlio Tapetinga. Né? Então, Júlio, eu quero matar você. Você está deitado na sua casa no domingo de tarde. Eu entro na sua casa e aí eu lhe dou 3 tiros aqui na roupa. Qual é o crime que eu respondo? Homicídio. Mas eu não contei um detalhe. Você, Júlio, há poucos instantes, antes de eu lhe dar os 3 tiros, você tinha sofrido um infarto dormindo e morreu como um passarinho. Pergunto, eu dei 3 tiros. Por qual crime eu respondo? Eu respondo por algum crime? Por que eu não respondo por nenhum crime? Porque aqui eu tive o quê? Um crime o quê? Impossível. E você estudou no artigo 17 que existem 2 situações de fazer com que o crime seja impossível. Ou pela ineficácia absoluta do objeto. Lembram? Ou por ineficácia absoluta do meio. Não foi o meio, foi o objeto. Quem é o objeto? Júlio. Como é que eu vou matar alguém que já está morto? Ah, professor, e se você pegar Júlio, botar no saco de estopa e enterrar, você vai responder por algum crime? Vou. Eu vou responder por ocultação de cadáver. Mas é um crime que depende de alguém que esteja como? Morto. Então não é um crime impossível nesse caso concreto. É crime impossível em relação à morte, homicídio. Porque homicídio eu tenho que matar alguém vivo. O que significa então que você tem que entender, tem que comprovar que a vida existia antes da realização da sua conduta delitiva. Eu estou me fazendo entender? Sim ou não? Tranquilo? Então tá. Aí, com essas informações iniciais, eu também preciso fazer uma outra nota introdutória para você começar a enxergar isso mais tranquilamente. E te dizer o seguinte: quando eu perguntei no início da minha aula quais eram os crimes sobre a vida que vocês conheciam, vocês também têm um conhecimento a respeito de algo muito importante. Ela se divide em 2 fases. Uma vida intra-vida, porém uma vida extra-uterina. Então, se eu realizo um infanticídio, se eu realizo um induzimento, uma instigação ao suicídio, se eu realizo um crime de homicídio, eu estou indo de encontro a uma vida extra-uterina, fora do útero materno. Se eu realizo uma conduta delitiva contra um ser que está dentro do útero materno, eu estou falando de vida intrauterina. Mas cuidado, porque vai ter uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Imagine que Maria esteja grávida de 7 meses. E ela, insatisfeita com aquela gravidez, resolve realizar um procedimento abortivo. Vou repetir. Maria está grávida de 7 meses. E ela resolve realizar um procedimento abortivo daquele bebê que está no seu útero. E aí ela toma um remédio para poder expelir aquele bebê e isso ocorre. Ela expele o bebê. Só que o bebê que nasce com vida, ela revoltada com aquela situação, naquele mesmo momento, pega uma pedra que estava ao seu lado, porque ela foi ter aquela criança no meio do mato, pega uma pedra e esmaga a cabeça da criança.
Vou fazer uma outra pergunta. Maria, grávida de 7 meses, resolve realizar a manobra abortiva. O feto é expulso com vida. Alguém que estava passando na hora vê aquela atrocidade que Maria fez, pega a criança, leva para o hospital. A criança, 2 meses, fica na UTI internada, tentando sobreviver. 2 meses após, morre. Pergunta: qual o crime que Maria vai responder? Vocês colocaram as duas situações na cabeça? É assim que vai acontecer na sua prova de penal. Você vai ter que raciocinar. Comigo não adianta. Ou raciocina ou não aprende direito penal. Vamos lá? Primeira situação. Ela realizou uma manobra abortiva, não foi? E depois pegou uma pedra e esmagou a cabeça da criança, não foi? Vocês responderam? A maioria, salvo ele, que era infanticídio. Primeiro, em algum momento eu falei que ela estava sob influência de um estado puerperal. Descarte infanticídio. Professora, vai ser aborto? Aborto não vai ser, porque ainda que ela tenha realizado a manobra abortiva, ela influenciou na cadeia causal do crime, tendo uma conduta progressiva. Quando ela pegou a pedra, ela matou um ser que estava fora do útero materno. Portanto, vida o quê? Extrauterina. O crime que ela pratica é o quê? Homicídio. Segunda situação. Segunda, Maria realizou a manobra abortiva, o feto foi expulso, alguém pegou o feto, levou para o hospital. 2 meses a criança tentou sobreviver, não conseguiu, morreu depois de 2 meses. Pergunto: qual o crime que Maria cometeu? Ela interferiu na cadeia causal? Não. Ela em algum momento foi lá e matou a criança? Não. Morreu, mas em consequência do quê? Da manobra abortiva. Ela responde por aborto consumado. Vocês estão comigo? Olha só como que direito penal, se você não tiver cuidado, você deixa a pedra no meio do caminho e confundir. Observe que tanto em uma situação quanto na outra, houve manobras abortivas quando o feto estava dentro do útero materno. Só que uma eu acabei influenciando na cadeia causal quando eu peguei a pedra. Então, houve uma conduta progressiva, porque de repente, se eu não tivesse pegado a pedra, eu não poderia dizer que ela deveria responder por homicídio. No máximo, ou uma tentativa de aborto se o feto tivesse sobrevivido, ou um aborto consumado tivesse morrido, porque ela não fez mais nada. O feto nasceu e morreu, mas a manobra foi dentro. Na segunda situação, não foi assim. Não houve nenhuma interferência de Maria, mas foi por conta da manobra abortiva que o feto morreu. Então eu tenho, numa situação, um homicídio e na outra situação, o aborto consumado. Não foi infanticídio, professora. Agora eu entendi. Se a questão tivesse dito que Maria estava sob influência de um estado puerperal, essa seria a elementar do crime de infanticídio. Isso não houve. Ficou bem claro, minha gente? Outra pergunta que eu queria fazer para vocês. Ouça bem. Já ouviu falar nos irmãos siameses? Irmãos chipófagos? São aqueles irmãos. Hoje a gente pouco tem. Se tem, a medicina ela está tão avançada que ela consegue separar, né? Mas antigamente, né? Dizia, eu nunca vi, mas existem casos, inclusive na medicina, de irmãos que viveram durante anos colados um pelo outro. Inclusive dividindo mesmos órgãos, compartilhando os mesmos órgãos. O que significa dizer que se um órgão, né, está sendo compartilhado, se um morre, o outro também morre. Se você tenta separar, um morre por conta do outro. Não tem jeito. Não é verdade? Bom. Imagine que eu queira matar um dos irmãos siameses. Não, vou colocar a primeira situação mais difícil, depois eu vou mais fácil. Vamos lá. Imagine que um dos irmãos tenha ódio de Roberval. Brigou com Roberval e diz assim: um outro irmão, né? Vou matar aquele safado. Aí o outro irmão siamês, que divide o mesmo órgão com ele, fala assim:
negócio de matar? Não vai matar nada. Aí o outro diz, vou matar. E aí eles começam a brigar. Um fala que vai, outro fala que não vai. E aí aquela confusão, imagine isso. Inclusive o que quer matar você é o mais forte. E ele sai puxando o outro segura na cama, segura em tudo que tá lugar, mas ele vem, pega a arma, te dá 3 tiros aqui na roupa. Pá! Você morre. Pergunta. Como é que os irmãos siameses vão responder? Porque dúvida não há, que houve homicídio, né, gente? Como é que eles vão responder? E aí? Vou então intrigar vocês. Não respondam agora. Agora quem quer matar um dos irmãos é Roberval. Só quer matar um. E ele sabe que eles dividem o mesmo órgão. Qual a consequência? Se ele matar um, o outro vai morrer. Mas ele só dá tiro no que ele quer. Dá 3 tiros a queima-roupa. Morre os 2. Como é que Roberval vai responder? Bora, gente! Funciona a cachola, cabeça. Primeira situação. Diga aí. Quero ver. Como é que vai responder? Eu só respondo por um homicídio só. Não, primeiro exemplo. Eu falei do siamês que matou você. Um queria, o outro não. Pergunta, como é que vão responder? Quer dizer que então o que não queria vai à cadeia? Como é que faz? Disse aí, se você fosse trabalhar na escola rural comigo agora, como é que você fundamentaria legalmente falando? Como é que você fundamentaria numa peça processual para poder defender o seu cliente? Porque ele fala assim, doutor, eu não queria, era meu irmão que queria. Eu tô com ele, mas eu não podia fazer nada porque ele era mais forte que eu. Eu lhe pergunto, sua mãe te ama? Então, eu acho que sim. A minha é apaixonada por mim. Aquele orgulho, né? Quando ela encontra uma aluna na rua, em algum lugar, que de repente fala assim, ó, faço direito, ela pergunta, faz aonde? Ela fala, na Fainó. Você conhece Catiúcia? Ah, conheço. E aí, como é minha filha lá? Aí a pessoa fala, ótima, tal, Aí ela fala, minha filha, se não tiver uma pedra para amarrar no pé dela, ela sobe de orgulho. Ela acha que eu sou a última Coca-Cola do deserto. Minha mãe. Ai, dela que não pensa assim, ela tem que pensar mesmo. Ela tem uma coisa na filha dela, ela ama a filha dela, ela quer melhor. E ela é mais velha que eu, obviamente. Imagine se eu cometesse um crime e fosse punida pelo amor que minha mãe tem comigo. Eu não preciso nem perguntar a ela, mas ela ia querer ir para a cadeira do lugar. Ela pode? Não. Ela pode? Não. Mesmo se ela quiser, ela não pode. Sabe por quê? Por causa do princípio da intranscendência da pena. Ou seja, pessoalidade, responsabilidade pessoal. Nenhuma pena pode passar da pessoa do condenado, isso está previsto na Constituição Federal. Com esse raciocínio, você responde a primeira pergunta. E aí, eu lhe pergunto, não responderá criminalmente. Ou melhor, não será punido criminalmente enquanto o outro não realizar uma conduta parecida ou que pelo menos se equipare à situação. Porque o outro que não quis não pode pagar pelo erro do outro, por conta do princípio da intranscendência da pena. Vocês concordam comigo? Eu convenci vocês? Concordo assim. Agora fica uma dúvida, né, professora? Porque se esse cidadão que é mais forte que o outro continuar nessa vida de criminalidade, a vida inteira ele vai ficar. Mesmo assim, olha, princípio constitucional é sobre de tudo. Nossa lei penal é infra. Não é verdade? Quem é que manda? Constituição. É um castigo, não é? Um castigo Ó, isso aqui é um pensamento, é uma situação esdrúxula, né? É só para vocês raciocinarem, juridicamente falando, não é? Mas a verdade é essa. E a segunda situação?
situação, Roberto, você matou um dos. Pois Como é que você vai responder, meu querido? Deixa só para a morte de um só. E aí, como é que você vai responder? Professora, antes da senhora entrar nesse verbo, deixa eu perguntar uma coisa. Diga. Eles são pessoas diferentes civilmente? São o quê? Os irmãos siameses, eles são pessoas diferentes civilmente? Sim. Cada um com personalidade diferenciada. Comunicação digital, concorda? Não sei, eu não sei. Aí é uma questão médica, né? Que eu não entendo como é. Eles só são falar. Eu não sei. Gêmeos que nascem da mesma placenta, eu não entendo. Mas gêmeos que nascem da mesma placenta tem a impressão digital igual ao outro? Não tem. Não, nesse caso, entendi. Só colado pelo Pelo órgão, exatamente, pelo mesmo órgão, entendeu? Nesse caso, o aluno responderia por um crime doloso e não culposo? São dois crimes. Sim. Eu acho que não é Então todo tá. segundo Eu grau. já vi que existe dificuldade e culpa. Sabe o que é culpa? Culpa é uma inobservância do dever objetivo de cuidado. O sujeito ele age por negligência, por imprudência ou por imperícia, quando há previsibilidade. Olha bem. Imagine aqui que o sujeito, ele está numa relação péssima com a esposa. A esposa tem obesidade mórbida. Para eu explicar o que você me perguntou agora, viu? A esposa tem obesidade mórbida. Tem 6 meses que ela não tem relação sexual com o marido. E ela, querendo as pazes com o marido, vai na Dama das Camélias, compra uma cinta liga vermelha, tamanho extra G, e vai para a casa dela se perfumar, botar a cinta liga, ficar linda e maravilhosa para o marido quando chegar, ter vontade de namorar com ela. Quando ela está lá no quarto com a cinta liga, toda linda, maravilhosa, cheirosa, o marido chega de noite, cansado, abre a porta do quarto, ela já está de ladinho esperando o marido, toda linda. O marido diz que não vai. E aí começam a brigar. Ele vai lá dar umas porradas nela, ela cai no chão, bate com a barriga no chão, começa a sangrar. O marido, desesperado, leva a mulher até o hospital. Chega lá, o médico que começa a consultá-la verifica que naquela queda ela sofreu um aborto. A pergunta: qual o crime que o marido responde? Lesão corporal. Será que seria logo lesão corporal seguida de aborto? Não tinha conhecimento da gravidez. Exatamente, vamos lá. É isso que eu tô querendo, eu quero instigar vocês, vamos lá. Ele vai responder pela lesão corporal apenas e não pelo aborto, porque o aborto ele não tinha conhecimento, nem ela sabia que estava grávida. A intenção dele foi lesioná-la. Porque o direito penal ele não adotou a responsabilidade penal objetiva. O direito penal adotou a responsabilidade penal subjetiva. Por isso que a teoria de Hans Welser é importante aqui. A intenção é a culpada. E se ele soubesse que Momentinho, é isso que eu vou chegar. Agora, e se ele soubesse que ela estava grávida? E quando deu umas porradas nela, não queria em nenhum momento causar a perda do bebê. Ele queria apenas lesionar. Mas eu lhe pergunto, qual a intenção? Lesionar a mulher. Ele tinha conhecimento agora da gestação dela? Sim ou não? Era previsível que quando ele desse umas porradas nela, ela pudesse sofrer um aborto? Sim. Portanto, ele não observou um dever objetivo de cuidado. Ele, então, responde pela lesão corporal seguida de morte. Ok? Vamos lá. No caso de Roberval, que matou, tá certo? Ele sabia, ele tinha conhecimento. E se ele matasse um, mataria o outro. Que poderia acontecer, como no caso do aborto. Ele tinha certeza que na hora que ele desse um tiro em um, o outro ia também morrer, porque compartilhava o mesmo órgão. Sabe o que significa, Roberto? Que você responde por um único crime de homicídio. Porém,
569, eu tenho um artigo que trabalha com concurso material, mais de uma conduta, mais de um resultado. Só teve uma conduta, apesar de mais de um resultado. Não foi concurso material. Segunda situação, concurso formal. Uma conduta única, mais de um resultado. Um tiro, mais de um resultado. 2 mortes. Ou ainda a possibilidade de falar em concurso de crime continuado, mas não foi o caso aqui, porque ele só teve uma conduta. Então, quando a gente fala em concurso, e no caso do exemplo, concurso formal de crimes, como é que eu vou punir o sujeito que praticou a conduta, no caso, Robert Val? Pelo chamado sistema da exasperação da pena. Não sei se você se lembra, mas com certeza o Luciano deve ter falado que a depender da quantidade de crimes, dependendo da quantidade de resultados, a sua pena ela vai sendo aumentada. Isso está previsto no parágrafo único do artigo 70 do Código Penal. Então eu tenho que verificar a situação. Se caso Robert Val não tinha conhecimento que os órgãos eram compartilhados, a situação ela poderia mudar de figura. Aí eu poderia dizer que houve um homicídio doloso e um outro culposo, mas não é o caso. Ele sabia. E eu fiz questão de falar isso aqui quando eu comecei a dar o exemplo. E, portanto, um dolo eventual. Ficou bem claro? Então, gente, é importante que a gente saiba dessa situação para não fazer confusão com as perguntas. Eu vou dar um exemplo, vou dar uma dica para vocês aqui, professores de boa. Toda vez que você tiver com uma questão na mão e que você sentir dúvida de saber qual foi o crime que a pessoa responde, faça a pergunta para a própria pergunta. Como assim? Está doida, professor? Não. Sujeito tinha a intenção? Se você conseguir identificar a intenção, você dá uma resposta. Se não identificar, para você se resguardar, você vai colocar 2 respostas. Se fosse assim, tal coisa. Se fosse assado, tal coisa. Ou seja, você está mostrando para o seu examinador que você tem conhecimento a respeito daquilo. E aí, você se resguarda. E, portanto, se você se resguarda, você não se preocupa, com certeza, com uma possibilidade de você ser reprovado naquela questão. Então, eu já falei dos irmãos siameses, os chipófagos, né? Falei para você da conduta direcionada a matar um cadáver, que não é crime de homicídio, porque ineficácia absoluta do objeto. Não falei para você? Não falei para você? Coloquei a questão da gestante de 5 meses ou 7 meses, no caso deu 7 meses, que realmente estava grávida, e rapaz foi lá e pegou a pedra, contei para você a história. Contei a história da mãe que matou, que deixou, o filho morreu depois de 2 meses, porque sobreviveu. Tudo isso está no material. E aí, o tipo objetivo. O tipo objetivo. No início, como foi o nome da filha do dia seguinte? Você não falou sobre Não isso? falei, não? Então, ótimo. Não, eu passei, eu pulei, não vi, desculpe. Diga, meu querido. Dolo de 2º grau se encaixaria. Vamos lá. Aí, Antes de responder, eu vou responder a pergunta dele. Eu acho que o tempo que eu vou responder é o tempo que a gente termina a aula. Vamos lá. Eu parto do pressuposto que você já sabe penal geral. Mas eu vou fazer uma pergunta e eu tenho certeza, olha como eu sou pretensiosa, mas eu tenho certeza que você não sabe a resposta. Qual a diferença de dolo direto de 2º grau e dolo eventual? Rápido. Dolo eventual, a pessoa. Eu quero a diferença. Eu não quero o conceito. Dolo eventual que a pessoa subjetivamente pensa, quer matar um, mas sabe que vai matar o outro matando aquele. Tipo assim, o exemplo do avião, que quer matar apenas uma pessoa, mas. Sim, e o dolo direto de 2º grau. O dolo direto de 2º grau, do avião. Sim, e eventual. Eventual, a pessoa não liga para os riscos. Ixi. Vou lhe dizer uma coisa, mas não. Marcola. Não vai esquecer na rua, do Marcola. Você só promessa, hein? Gente, meu objetivo é fazer com que você aprenda penal. Você já deve ter ouvido, com certeza, falar do meu nome aqui na faculdade. Eu sou gente boa. Eu sou gente boa. Eu só quero ajudar vocês, não é para ficar, não. Eu adoro a nota boa. Eu que deu nervoso só de responder aqui. Ó, deixa eu te dizer uma coisa.
assunção de risco. Você assume risco. Vou lhe provar. Vamos lá. Você é novinho, mas no exemplo você não vai ser tão novinho assim não, tá? Por exemplo, eu dou como eu quero. Vai ser pra ver. Não é? Ó, você é casado e você tem uma sogra, gente ruim. Pense aí, aquela sogra, que é a vontade que você tem de fazer com que ela abra apenas a garrafa de cerveja pra você. Porque ela só tem um dente. Tá bom? Aí você, fazendo uma pesquisa na internet, descobriu que tinha uma viagem nota 10 para ela. O raio do parque. Só de ida. Só de ida. Aí você chega para ela e fala assim: minha sogrinha querida do meu coração, eu vou lhe presentear, vou lhe dar uma passagem aérea para você ir para o lugar mais lindo da sua vida, só que eu não vou contar o lugar. Quando chegar lá, você vai ver. No aeroporto, porque ela não tem jeito de não saber onde ela vai, né? Você não vai esquecer, vai ser inesquecível sua viagem. Você tá bom para ir, viu? Só que você contrata Júlio, que é um homem bomba, que faz bombas caseiras, que são assim, ó, potentíssimas. Você chega para ele e fala assim: faça a melhor bomba que você já fez na vida, eu vou lhe pagar e vou lhe pagar caro. Você faz a bomba, você marcola. Marcola? Você se importa? Você, Marcos. Então, ó, presta atenção. Você, Marcos, pega aquela bomba, coloca no compartimento de bagagem do avião, bota sua sogra dentro do avião, fica esperto, carregado, de levar até lá. O avião lotado, viu? Lotado, gente, de passageiro. Quando o avião decola, você aciona a bomba explode e o avião detona nos ares. Quem morreu? Todo mundo. Todo mundo. Mas eu lhe pergunto, Marcos, qual era a sua real intenção? Matar a sogra. Qual era o seu dolo de matar a sogra? E aí eu paro para te dizer o seguinte: o dolo, ele pode ser direto ou indireto. O dolo direto, ele pode ser bipartido em um dolo de primeiro e segundo grau. O dolo indireto pode ser também bipartido em um dolo eventual e alternativo. Eu lhe pergunto, o seu dolo direto era um dolo de primeiro ou de segundo grau em relação à sogra? Porque você queria matar especificamente a sogra, sim ou não? E o dolo em relação aos passageiros era primeiro ou de segundo grau? De segundo grau. Presta atenção, segura aí. Segundo exemplo. Agora, nosso amigo, como é o nome desse amigo? Fábio, é viciado em droga. Meu exemplo. Viciado em droga. E ele está num período de abstinência. Por quê? Porque você está devendo ao chefão do tráfico. E por conta disso, você está sem poder usar, porque ele já te disse que se você aparecer sem pagar ele na frente dele, que ele vai lhe dar 10 tiros, vai lhe matar. Só que o desespero pela droga é tamanho que você nem se importa com isso. Sabe o que você faz? Sai da sua casa, 11 horas da noite, sobe o morro, bate na casa do chefão do tráfico e implorando já de joelho, quando ele abre a porta, você pede um pouco de cocaína. E diz a ele: amanhã eu garanto que eu trago o dinheiro que eu estou devendo para você, mas por favor, me entrega hoje. O chefão acreditou, entre aspas, em você para poder dispensar. Você pegou um pouco de cocaína, lhe deu. Naquele mesmo momento, você estava tão desesperado que cheirou ali na porta mesmo. Ficou ligadão. Quando saiu dali, da casa do traficante, você se engraça com a menina que estava passando ali nas redondezas. E a menina te dá bola. E aí você começa a paquerar, namorar com a menina. E o negócio vai evoluindo. Você chama ela para uma rua sem saída que tinha ali. E você desafia a lei da física. 2 corpos ocupam aqui no exemplo, né, o mesmo lugar no espaço. E você está lá na velocidade máxima. Creu. E de repente, quem é que sai
poder fazer a ronda do local, o chefão do tráfico, que tinha entregado a droga para você. E ele só não dá nada. De repente, quando ele está passando em determinada rua, ele observa que naquela rua sem saída, que estava escura, tinha 2 pessoas. E ele olha e verifica que a menina que você está é a mina dele, a ficante dele. Aí ele diz assim: olha quem é aquele desgraçado, é aquele Marcos. Vou aproveitar agora e vou matar ele, eu vou matar aquele safado. De longe, ele mira para te matar. Eu lhe pergunto, ele quer matar quem? Marcos. Mas ele sabe que a menina está com Marcos, inclusive ocupando o mesmo lugar no espaço, junto com Marcos. Foi ou não foi? Ele sabe que com o tiro dele ele pode matar Marcos, mas ele pode matar quem? A menina. Mas o dolo dele em relação a Marcos é direto de 1º grau. Em relação à menina, ele assume risco, porque ele sabe que pode ser que na hora que ele dispare a arma, mate a menina. É ou não é? E ele canta a música de Luca. Tô nem aí, tô nem aí. Ficar com seus problemas, eu tô nem aí. Opa! O dolo dele era de matar quem? Você. Portanto, dolo direto de 1º grau. Em relação à moça, era dolo eventual, porque ele assumiu o risco e não se importou com a ocorrência do resultado. Eu lhe pergunto, qual a diferença do dolo direto de 2º grau? Porque você pode perguntar, mas na hora que Marcos acionou, né? E era o menino que era o viciado que passou para Marcos, mas mudei a situação. Os exemplos, todo exemplo. Mas vamos lá. Mas vocês entenderam? Não perdeu muita merda não, né? Então tá. Na hora que Marcos acionou a bomba no avião, ele tinha um dolo intencional em relação à sogra. Sim ou não? Sim. Mas eu lhe pergunto, o resultado em relação aos passageiros era certo? Sim. Ele também assumiu o risco, não assumiu? Só que em relação a você, que estava lá com a menina, não foi? Existia ou não a possibilidade de matar a moça? Existia, assumir risco, né? Mas eu pergunto, o resultado era certo em relação à moça? A grande diferença. O dolo direto de 2º grau, você assume risco, mas o resultado ele é certo. O dolo eventual, você também assume risco, mas o resultado ele é o quê? Incerto. Ficou bem claro? Ficou? Nunca mais você esqueça. Se perguntarem diferença de dolo de 2º grau e diferença de dolo eventual, você vai lembrar. Todos os dois há uma assunção de risco. Só que um resultado é certo e o resultado é incerto. Então a questão do siamês é dolo de 2º grau. No caso do siamês, eu posso dizer, você entende que realmente há um compartilhamento de órgãos. Certo? Aí eu tenho que verificar o caso concreto. Tá certo? Vou parar aqui que tem muita informação, né? E eu já estou na 6ª aula. Eu já mandei.